E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que está falando é o professor Felipe de Matemática. E como bastante aluno veio me questionar sobre a questão da semana 3, né, do PET volume 2, né, questão 3, semana 3, eu vim fazer um vídeo explicando sobre essa questão, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo muito mais simplificado, né, ó, os números aqui, ó, 3, 4 e 5, duas fotos, né? Por quê? Por que eu sempre faço isso? Porque toda vez que você tiver uma atividade do PET que você não entendeu, eu sugiro para que sempre tenta resolver essa questão de uma forma mais simples, inclusive que dá para você usar por artifícios como desenhos, essas coisas, porque a ideia é o seguinte: entenda a estrutura, a lógica estrutural da questão. Se você entender a lógica estrutural da questão, você vai conseguir fazer as questões com um número maior, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui que ele vai separar suas fotos em 3, 4 e 5 grupos e sempre sobravam duas fotos, né? Então vamos pensar o seguinte: vamos imaginar aqui um exemplo prático para que vocês possam entender que ele tivesse 11 fotos. Se ele tivesse 11 fotos, né, e ele dividisse aqui para cada grupinho, aqui ficaria quantos? 3, aqui 3 e aqui 3, certo? 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Opa, então aqui deu certo. Aqui sobraram, né? Sobraram duas fotos. Bacana, legal. Agora vamos pensar nessa mesma situação aqui embaixo. Se ele tem 11 fotos e tem que separar em quatro grupinhos, aqui vai ficar duas, aqui vai ficar duas, aqui vai ficar duas. Então ele deveria colocar duas fotos em cada grupinho. 2, 4, 6, 8. O que aconteceu aqui? Sobraram quantas fotos, né? De 8 para 11, sobraram 3 fotos, né? Então aqui sobraram 3 fotos. Tá vendo que nesse caso aqui não deu certo, porque pelo texto tinha que sobrar sempre duas fotos, tá escrito aqui, né? Então essa é a dinâmica da atividade. Essa dinâmica encontra o número que ao dividir por 3, por 4 e por 5 vai ter o mesmo valor no resto, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como resolve essa atividade então. Bacana? Então eu tenho que encontrar um valor que ao dividir por 3, por 4 e por 5, né, vai ter o mesmo resto. Ou então eu posso dizer que eu posso encontrar na tabuada do 3, na tabuada do 4 e na tabuada do 5 um número, né, um resultado que seja igual, né, ou seja, que seja em comum. Eu estou falando do MMC, tá certo? MMC. Aí eu sugiro para que vocês pesquisem sobre isso, né? Porque não vai dar tempo para explicar sobre tudo, mas o tema é MMC, ou seja, um número mínimo múltiplo comum. Se você pegar a tabuada do 3, do 4, do 5, vai ver que o número 60, ele é comum nas três tabuadas. Na tabuada do 3 vai ter 60. Na tabuada do 4 também vai ter 60. E na tabuada do 5 também vai ter 60, tá? Então é o 60. Tá, professor, mas eu teria que fazer as tabuadas de todos os números, ver o número que é em comum. Fica difícil, né? Fica estranho, porque se o número for muito grande assim, aí a tabuada vai ficar extensa. Então aí, por isso que existe o MMC. Existe uma coisa chamada fatoração, tá bom? Fatoração. Não dá tempo para explicar tudo sobre fatoração, tá? Porque o vídeo tem que ser curto, mas funciona da seguinte forma. Presta atenção aqui. Aí eu fiz aqui a fatoração, tá, gente? Pesquise sobre isso, sobre esse tema, bacana. Fatorei o 3, 4 e 5, né? O que é a fatoração? Você vai decompor em fatores primos e o resultado deu 60. Lembra que eu falei que na tábua do 3, do 4 e do 5, o valor em comum é o 60? Que tem nas três tabuadas, né? Fatoração vai te ajudar. Em vez de você achar a tabuada de todos, uma por uma, você fatora e encontra já o resultado. O que isso significa? O que 60 significa? Então, 60 dividido por 3 não vai dar resto zero. Se eu dividir 60 dividido por 4, vai dar resto zero também. E se eu pegar o 60 e dividir por 5, também vai dar resto zero. Professor, mas o texto não diz que essa pessoa vai sobrar duas, que nesse caso específico vai sobrar duas fotos. E agora, professor, como é que eu faço, né? Ah, beleza. Então, neste caso, se a quantidade de fotos que ele tivesse fosse entre 60 e 65 mais ou menos, né? A gente poderia dizer que ele teria 62 fotos.
62 dividido por 3 vai dar 20 e vai me restar duas fotos. Da mesma forma que se eu pegar 60 e dividir por 4, né, vai dar 15. Agora, se eu pegar 62 e dividir por 4, também vai dar 15, mas com o resto 2. Entenderam a dinâmica da atividade? Se eu pegar 60 e dividir por 5, a mesma vai ser 12. Agora, se eu pegar 62 dividido por 5, vai continuar dando 12, mas agora com o resto 2. É isso. Professor, mas as fotos dele não estão compreendidos entre 60 e 65. Estão compreendidos, né, entre 120 a 125. E agora, professor? Bom, se você sabe que não é 60, né, você tem que pegar os múltiplos de 60. Qual é o próximo número múltiplo de 60? É o 120. Entendeu? Então, se eu pegar 120 e dividir por esses três números aqui, por 3, por 4, por 5, eu sei que vai dar resto zero. Mas na atividade está dizendo que vai sobrar duas fotos. Ah, então eu pego 122. 122 fotos. E agora faço o teste. 122 fotos dividido por 3 vai dar resto 2. 122 fotos dividido por 4 vai dar resto 2. 122 dividido por 5 vai dar resto 2. Então, nessa minha atividade, a resposta é 122. Entenderam? Pega esse mesmo conteúdo, esse mesmo contexto e aplica para a atividade do PET e ela vai estar feita. Bacana?